Olá, tudo bem? Eu sou Matheus Gonzalez, líder de produtos da Liberta Investimentos. Este ano, nós estivemos presentes na Expo 2022, o maior evento de investimentos do mundo. Quer ficar por dentro das principais tendências do mercado financeiro? Então você está no lugar certo. Todos os dias, entrevistas exclusivas com grandes nomes do mercado te esperam aqui no nosso canal. O vídeo que você está prestes a assistir é com a IP Partners. Nós entrevistamos a Carolina Barbará, que é a comercial, e o Gabriel Raoni, que é o sócio gestor responsável pelos fundos. A IP é uma das casas mais antigas do Brasil, com mais de 20 anos de história. Eles seguem a modalidade Value Investing, ou seja, eles escolhem boas empresas e realmente buscam ficar longíssimos prazos investidos. Prestem atenção nos casos que eles contaram que ficaram por muito tempo investidos na empresa e as empresas que eles estão de olho e a forma pela qual eles buscam entender bons negócios a fim de ficar prazos longos investidos na empresa. Espero que gostem e depois coloquem nos comentários o que vocês acharam. Um abraço! E agora estamos aqui com a IP Partners, com a Carolina Barbará e com o Gabriel Raoni. Muito obrigado por terem aceito o nosso convite. É uma honra você estar dividindo aqui a mesa com vocês, conhecer um pouquinho mais do trabalho de vocês. Eu queria que vocês começassem se apresentando, um pouquinho do que vocês já fizeram na vida ao longo desses anos de carreira e também apresentar um pouquinho a IP. Tá bom, vou falar um pouco mais de mim. Pô, obrigado aí pelo convite. A gente agradece. Primeira vez que estou vindo aqui no evento da XPEREX e está sendo bem legal. Legal. Como você disse, meu nome é Gabriel Raoni, eu faço parte da equipe da IP há 12 anos, de mercado há quase 18 anos. Sempre trabalhei em gestoras, começando trabalhando no back-office, middle office, atendimento a cliente. E depois fui trabalhando na área de equities e entrei na IP em 2010. E na IP a gente tem uma equipe de gestão, Nós somos, dentro da equipe total, somos 11, mas na equipe de gestão somos 5, e eu sou um desses 5 que faz parte da equipe de gestão dos fundos da IP. Legal. Boa. Obrigada pelo convite. A gente agradece. Eu sou Carolina Lamas Barbará, estou no mercado há 20 anos. Comecei numa asset menor, também fazendo um pouco desse processo back-office, risco, trading. Todo mundo já tentou ser trader alguma vez, Sim. Depois eu fui para a JGP, passei 4 anos na JGP e estou já há 10 anos na IP. Então, boa. Agora eu casei ali com a IP e, se Deus quiser, até o final da vida aí, sou sócia junto com o Raoni. E estou com a área de relacionamento com os clientes. Legal, Carol. Então, apresenta um pouquinho a IP, o que ela é diferente ou parecida com as outras casas do mercado. Tá. A IP é muito antiga, A gente começou em 88. Sim. E sempre com foco em construir patrimônio em ações, Eu acho que hoje isso é mais óbvio, mas em 88 você construir patrimônio com ações era diferente, porque, enfim, era um mercado de taxas de juros elevadíssimas, inflação galopante, e a gente começa até antes do plano real, E sempre, como eu falei, com essa cabeça de construir patrimônio em ações. E por que eu acho que a IP existe há 34 anos? Eu acho que é a forma como a gente fez isso. Sim. A gente, obviamente, em 34 anos, viu muita gestora nascer e morrer. E eu acho que a receita que deu certo e que continua dando certo na IP é focar em qualidade. Muitas empresas também não vão viver durante 34 anos. Verdade. E a gente está ali para selecionar quais são os melhores negócios, quais são as melhores empresas que ao longo do tempo vão gerar um bom retorno para a nossa carteira. Isso é o que também acabou levando a IP a investir no exterior. Então, ao invés de ficar só limitado ao Brasil, assim, o mundo é muito grande para a gente ficar limitado só em investimentos no Brasil. Verdade, Assim, o nosso objetivo investindo em ações não é necessariamente bater o Ibovespa. Eu acho que bater o Ibovespa é uma consequência da nossa gestão. Mas se o Ibovespa, gerar retorno, se o Ibovespa cair 10 e a gente cair 5, eu não construí patrimônio em ações. Perfeito. Então a gente quer gerar retornos absolutos. Dito isso, não faz sentido a gente ficar só limitado ao Brasil. Tem muita empresa lá fora, tem muito negócio bom. Então acho que o que hoje a gente faz de mais diferente é investir bastante no exterior. Então, a gente realmente conhece, investe em muitas empresas lá fora e sempre a partir do nível micro. Quais são os melhores negócios? Quais são as melhores taxas internas de retorno? E a partir daí a gente constrói o portfólio sempre por vocês investem também no exterior ou apenas no exterior? A gente tem fundos que investem apenas no exterior e a gente tem fundos que investem também no exterior. O IP Participações, que é o nosso fundo mais antigo, ele é um fundo que também investe no exterior. E aí o quanto a gente tem no exterior vai variar bastante de acordo com o que a gestão está encontrando. Então, se a gente pode encontrar muita coisa para fazer no Brasil, a gente vai ter muita empresa brasileira.
Se a gente achar muita coisa para fazer no exterior, a gente vai ter muita empresa no exterior. Hoje a gente Uhum. tem aproximadamente 70%, né, Raoni, do portfólio fora do Brasil, no IP Participações, e 30% dentro. Uhum. Se aqui começar a ficar muito mais barato ou lá fora muito mais Aí caro, vocês podem mudar. a gente pode ir mudando isso de acordo com realmente o que a gente está encontrando de oportunidade. Legal. Bom, então deu para entender que é uma casa realmente que pensa global sobre a decisão de alocação de capital, né? E nesse processo de decisão de alocação de capital, vocês começam por uma análise top-down ou uma análise bottom-up? É sempre caso a caso, empresa a empresa, modelo de negócio a modelo de negócio. Então, uma das vantagens de você investir lá fora é a abrangência de modelos de negócio Sim. que não existem aqui no Brasil. É verdade. Né? Então, eu posso investir na Fleury ou eu posso investir lá fora na máquina que fornece para a Fleury fazer o exame diagnóstico ou o exame de imagem. Sim, sim. Então, A você tem diversidade é maior, né? diversidade muito maior. Aqui eu só invisto em Embraer, né? Lá fora a gente investe numa empresa que vende peça de avião, então cinto de segurança, sistema pneumático, sistema de controle de radar. Sim, sim. Então, no setor aeroespacial você tem muito mais amplitude e oportunidade para você alocar seu capital. Então, você tem muita mais diversidade setorial. Então, isso, por um lado, acaba não aumenta o leque de opções que vocês têm, né? Mas aumenta a complexidade também, né? Porque, inevitavelmente, vocês têm que conhecer muito mais sobre o setor, né? Para entender que agora o sistema pneumático, enfim, está mais interessante do que investir nesse cinto de segurança, né? Para dar uma analogia aqui, né? Mas a gente acredita muito na especialização. Né? A gente não está aqui para abraçar o mundo. Então, a gente tem um universo de 100 empresas que a gente acompanha lá fora. Mas, assim, no meu caso, eu olho com profundidade lá fora mais 5 a 7 empresas. Sim. E a gente define alguns setores que a gente acredita muito no potencial do setor ou no potencial de uma determinada empresa. Sim. Então, por exemplo, na cadeia de saúde. A cadeia de saúde é tão vasta nos Estados Unidos que a gente consegue exatamente escolher em que veículo, em que setor que a gente quer estar posicionado. Então, a gente tem investimento no setor de saúde para empresas que prestam serviço para empresas farmacêuticas. É uma forma de você investir no setor farmacêutico, mas sem correr o risco de desenvolvimento de drogas, né? Que exatamente. Muito, muito complicado, muito arriscado, né? Então, a gente tenta dominar especificamente esse setor. Mas, por exemplo, o setor de hospitais nos Estados Unidos é extremamente regulado. Sim. E bem diferente da regulação brasileira. E a gente não tem tanto domínio, assim, tanta expertise. Então, acho que é muito importante lá fora você saber, cara, exatamente qual jogo você vai jogar e qual a sua vantagem competitiva que você vai criar ao longo do tempo. Então, a gente tem essa filosofia de conhecer com tamanha profundidade, né, tanto lá fora quanto tanto aqui no Brasil quanto lá fora, mas escolhendo poucos veículos e poucos setores. Né? Então, a carteira, no geral, ela gira entre 20 nomes. Né? Raramente passa disso. Sim. Então, a gente também acredita também muito para gerar retornos acima, né, dos benchmarks, né, você gerar performance ao longo do tempo, compor capital, você precisa também de algum grau de concentração. Então, acho que é importante. Acredita muito em especialização, saber em que setor exatamente você vai se pontuar e tentar gerar vantagem competitiva, analítica, né, conhecer profundamente esse negócio. Então, a gente está falando aqui de uma carteira que vai ser até o nível de concentração, em torno de 20 papéis, não mais que isso, com conhecimento profundo sobre a companhia. Perfeito. Né? Então, essa carteira ela vai mudar de quanto tempo, mais ou menos? Hoje, assim, no IP Participações, a gente sempre fala, assim, o cliente que está colocando hoje o dinheiro, né, 22, tem que estar pensando em 2027. Assim, é o horizonte que a gente se autoavalia para ver se o nosso desempenho está bom. Porque é muito difícil saber o que vai acontecer em determinada ação em 2022, 2023. Claro. Não é onde está a nossa vantagem competitiva. Então, quando a gente vai investir em qualquer negócio, a gente pensa sempre nesse horizonte mínimo. O IP Value Hedge é um fundo que tem um horizonte um pouco menor, de 2 a 3 anos. Ele não tem obrigatoriedade de estar 2/3 comprado no portfólio. Então, tem essas duas diferenças. Mas tem casos, né, na história da IP que a gente investiu por 20 anos em Itaú. Né? Panvel, como a Rede Farmácia do Sul, a gente investiu há 25 anos. Por 25 anos na empresa. Então, quando a gente gosta assim, de um negócio, encontra um negócio... para sempre, né? Sim.
A gente quer mais tempo do que muitas casas, inclusive, existem. indefinidamente a gente quer estar nesse negócio. Então, esse negócio, por exemplo, eu citei assim, que empresas que prestam serviço a farmacêuticas, a gente já conhece o setor há 7 anos. Há 7 anos que a gente vem acompanhando. Eu acho que a beleza do nosso trabalho, assim, o conhecimento é cumulativo ao longo do tempo, né? Legal. Então, eu acho que é muito importante, né, você não ter uma filosofia assim tão dispersiva, né? Você saber qual jogo que você vai jogar, tentar gerar vantagem competitiva naquilo e o tempo joga a seu favor, né? O conhecimento é acumulativo. Legal. Bom, tu comentou, então, do IP Participações e do IP Value Hedge, né? Qual que é a diferença dos produtos e qual é a proposta de cada um deles? Quiser comentar, Carol? O IP Participações, ele é o long only, né? Que está mirando ali 5 anos, investe em ações tanto no Brasil quanto no exterior. Eu brinco assim, o IP Participações é o fundo mais peito aberto, né? Sim. Ele vai mais para mar aberto. Boa. O IP Value Hedge é um fundo que já está olhando ali para 2, 3 anos, com o objetivo ali de bater muito bem o CDI nessa janela. Então, ele é um fundo que ele carrega naturalmente mais proteções. Ele é um fundo mais defensivo da IP, ele carrega naturalmente mais proteções. Mas ele também, apesar dele ser um multimercado, né, na classificação da CVM ali, ele tem tratamento tributário de fundos de ações. Isso é importante. Então, a nossa camisa 10 são as ações. Sim. Só que, diferente do IP Participações, ele é muito mais ativo em proteções. Assim, como é que eu separo na minha cabeça? Essas proteções índice, put, que tipo de proteção vocês usam? Normalmente, put, assim, a gente já fez, historicamente, na IP, mais posições shorts vendidas. Hoje em dia, isso tem acontecido muito mais em put spreads. Então, hoje a gente tem put spread em Nasdaq, put spread em S&P, tem um pouquinho, às vezes, tomado em taxa lá fora de Treasury. Bom, um ponto que as pessoas perguntam bastante agora é o cenário macroeconômico, especialmente lá para fora, parece estar entrando num circuito meio de recessão, digamos assim, né? Pelo menos está todo mundo falando, né? Até o Howard Marks disse ontem na feira, me perguntaram para ele, né, qual é o pé do ciclo que está e qual o preço, né, dos ativos que está. Ele disse, olha, o que você acha que vai acontecer? Ele respondeu, bom, parece que a gente está entrando em recessão. Então é o que vai acontecer. Né? O preço está refletindo exatamente isso. Então não está barato, não está caro. Está correto, vamos dizer, está fair, porque todo mundo está falando que a gente vai entrar numa recessão. Então, dito isso, isso impacta na decisão de vocês, né? O mercado está precificando que a gente vai entrar numa recessão, impacta na decisão de, poxa, vou sair de uma empresa, vou para outra, vou fazer mais proteção, vou fazer menos proteção. Qual a influência do macro na tomada de decisão de alocação de vocês? É uma ótima pergunta. Assim, até acredito que é algo inevitável, assim. Sim. Altamente provável que o mundo está entrando por um período de desaceleração. Isso vai impactar os resultados das empresas. Acho que é uma coisa que é muito importante, por exemplo, pega o caso de Google, né? Sim. É uma empresa que a gente vê, assim, mesmo tendo alguma desaceleração, né, de menor propensão a gasto com os anúncios, ele ainda está numa tendência secular de crescimento. Sim. Então, assim, no nosso caso, é muito mais importante você capturar a tendência de 5, 10 anos de crescimento de um determinado setor, ou do que tentar prever o que vai acontecer em 2023, se vai crescer 8 ou se vai cair 2. Sim, então, sim. eu acho que é muito mais importante você entender a tendência e a inevitabilidade da tendência. Legal. Então, nesse ponto, eu acho que vários negócios, também outra força, né, das empresas americanas, os negócios são os melhores negócios que a gente conhece. Assim, é o caso do Google, né? É um investimento que a gente já faz há mais de 5 anos. Esse é um negócio altamente lucrativo, né, com margens superiores a 30%. E essa empresa tem ampla capacidade de absorver choque. Sim. Então, mesmo em situações severas... Né, e eventualmente até comprar com concorrente, né, nesses momentos de mais vulnerabilidade. Né? Eu acho que essa é um pouco da característica até do próprio mercado americano. Sim. Assim, o mercado americano, eu sempre costumo dizer, assim, é Champions League. Tá? São as melhores empresas do mundo. Sim. Assim, você pegar as 15 maiores empresas, eles representam 1/3 do índice. E essas 15, cara, não tem tanto negócio cíclico assim. Sim. Os negócios não são tão cíclicos, são muito resilientes. Legal. Pô, tem desde empresas de tecnologia, né, que você pode falar, é tecnologia ou é utility? Né? Microsoft é um negócio assim, cara, como é que se despluga esses caras da sociedade? Né? Eles são serviços essenciais,
Bom, o pessoal fala, né? Se acabar o Excel, o mercado financeiro para de trabalhar, né? Exatamente. Então, essas empresas são resilientes, lucrativas, têm ampla capacidade de repassar preço, né? E consegue aguentar o tranco, né? Uma eventual desaceleração. Então, tem que saber fazer muito bem essa separação da economia real, né? E do que representa, né, o índice, né, o S&P, né? Legal. Então, eu acho que o índice é muito bem representado. Você pegar esses 15 nomes, assim, Johnson & Johnson, Pfizer, né, JP Morgan, que também não acho que é... As principais empresas de fato, né? São as principais empresas, Procter & Gamble, assim, esse negócio... Diferente do Ibovespa, que acaba não sendo tão representativo da economia brasileira, né? Exatamente, mas esses negócios são muito, muito resilientes. Não, legal. Então, eu acho que tem essa separação entre economia real e a resiliência que essas empresas, né, principalmente essas top 15, representam. Bom, então a gente falou aqui de Microsoft, Alphabet, Google. Vocês têm elas na carteira? A gente, né, investe em Alphabet há 5 anos, né? A Amazon também há 5 anos. Das FANGs, essas são as duas principais, né? Das grandes companhias de tecnologia. Microsoft também. Uhum. E eu acho que a coisa que é muito... Por que a gente investe assim, né? Microsoft e Amazon, né? Uma coisa que a gente adora em termos de investimento é crescimento estrutural de longo prazo e dominância de mercado. Esse é um algoritmo extremamente poderoso. Previsibilidade competitiva. Entendi. Então, você vê, por exemplo, Microsoft e Amazon, eles já meio que dominaram o mercado de computação à nuvem. Sim. Basicamente, os grandes nomes. Entrar nesse segmento é difícil. Criar uma barreira de entrada bastante grande. Virtualmente impossível, dada a quantidade de capital que eles já aportaram nesse mercado. Sim. A Amazon já botou mais de 100 bilhões de dólares nesse mercado. É muita então, coisa, é muito difícil um né? novo entrante competir com eles. Então, você tem ainda um mercado de computação em nuvem, né, que está ainda mais ou menos 15% de penetração, né, sobre todo o budget de TI corporativo. Tem bastante espaço ainda para crescer, né? Bastante espaço, bastante dominado entre poucos players, né? Microsoft, né, Amazon e Google, né, um terceiro player distante. Então, eu adoro esse tipo de comportamento, né? Crescimento de longo prazo e ambiente competitivo. Eu sei que não vai mudar tanto, né? Em relação ao perfil de dominância. Então, acho que ficou bastante claro que o objetivo é tentar achar essas empresas resilientes e que tenham um fluxo de caixa estável, vamos dizer assim, né? Que tenham um comportamento a longo prazo de crescimento de fato, né? Então, talvez diferente de algumas outras casas que acabam mudando um pouco para empresa mais defensiva, empresa mais de growth, de acordo aí com o entendimento de mercado, o trabalho de vocês é procurar aquelas empresas que vão crescer ao longo do tempo. Exatamente. Né? E tenham alguma estabilidade, eles sejam as vencedoras ali dos seus mercados. A gente investiu em 20 anos em Itaú. Um investimento muito bem sucedido. Sim. Assim, grande parte da nossa apreciação, né, do ganho de capital veio do próprio crescimento do banco. Sim. E agora vocês não são mais acionistas de Itaú? A gente voltou, né, a gente liquidou o investimento em 2018, porque a gente ficou muito assustado com o ambiente competitivo e como que o regulador, né, o Banco Central, estava estimulando a adoção de novos entrantes. Sim, isso aí foi até uma notícia do valor econômico, né? Quando vocês começaram a vender a Itaú, né? E eu acho que naquela época eles estavam meio que dormindo no ponto. Não estavam tão atentos assim aos ataques competitivos dos novos entrantes, sem adquirência, cartão de crédito. E eu acho que o Itaú reagiu. O Itaú está conseguindo estancar algumas sangrias que eles tiveram de perda de market share. Os dados marginais têm sido muito bons. Eu acho que é o banco mais bem preparado para competir contra as fintechs. Eu acho que o valuation ficou muito mais deprimido de quando a gente vendeu lá atrás. Então, eu acho que o banco hoje está ao redor de 7 vezes lucro, né? O banco vale 220, lucra uns 30 bi. Eu acho que o banco está muito bem preparado e eu acho que tem uma particularidade muito interessante de Itaú. Ele, sempre no momento de crise, ele sempre ressurge mais forte. Isso sempre foi historicamente, 2008, 2003, 2016. Então, eu acho que é um banco muito bem gerido. Eu acho que tem que dar um pouco de benefício da dúvida. Boa. Então, a gente voltou com uma posição pequena. Assim, era uma posição core no passado e hoje é uma posição pequena. Dentro desses 30% que são local, Itaú é uma das posições que está começando ali. Exatamente. Não, legal. E falando um pouquinho do cenário internacional ali, desse 70% que é da carteira, além dessas empresas que tu comentou, tem alguma empresa que não é de tecnologia, que vocês acreditam de longo prazo também?
Assim, tem a própria Charles Schwab, que inspirou a XP, é a empresa que a gente investe desde 2019. E eu acho que tem bons ensinamentos, né, para o nosso próprio investimento de XP. Sim. XP também a gente investe desde 2019, a gente entrou na IPO e continua investido. Então, assim, é uma daquelas empresas que já venceram, né? Tem 40 anos ele aplicando o mesmo modelo de ganho de market share sobre os bancos incumbentes, a concorrência. Então, hoje ele é muito maior do que qualquer banco, né? Ele tem quase 8 trilhões de ativos, né? Sim. É absurdo, né? O banco, assim, o maior banco que tem ativos sob gestão é o JP Morgan, com 3 trilhões e meio. Então, ele já ficou muito maior do que qualquer banco nos Estados Unidos em gestão de patrimônio. Então, acho que é uma boa analogia para a gente entender as diferenças também do mercado americano, do mercado brasileiro, que estágio o mercado brasileiro está, qual a oportunidade da XP tem frente aos bancos incumbentes. Então, dá para fazer boas analogias, mas é uma empresa que também a gente admira bastante e tem esse conceito de ele já estar fazendo uma coisa há muito tempo, assim, repeatability, né? Um conceito um termo em inglês é isso. Ele já está, a fórmula que ele vem fazendo de ganhar market share já foi testada ao longo do tempo. Diversas crises, em diversos momentos de extensão econômica, e continua dando certo. Então, assim, isso é extremamente poderoso. Não, legal. Além dela, acho que tem outras também que não são de tecnologia, né? A própria Charter, que é uma empresa de banda larga, que é a utility, né? Sim. A Transdime também, que é essa empresa que a gente falou, que vende peças para o setor aeroespacial. Mastercard também, que é um duopólio, né, entre Visa e a Mastercard. E a gente está vivendo um fenômeno de digitalização, né? Sim. Todo mundo pagando por app, né? Verdade. Eles continuam sendo ainda uma história de penetração em cima do papel moeda. O mercado muda e parece que eles cada vez têm mais mercado para atingir, né? Exatamente. Né? Não, legal. E vocês também investem em outras geografias, sem ser Brasil e Estados Unidos? Hoje em dia, a gente se concentra muito nos Estados Unidos e Europa, a gente acompanha algumas empresas europeias. Ah, legal. Mas tem muitos casos, é muito difícil você chegar e definir, né? Está cada vez mais antiquado essa definição de sede. É meio só onde é negociado, né? Não o mercado em si, né? Eu estudo uma empresa chamada Booking, né? Booking.com, né? É listada. Sim. Essa empresa é americana, mas a grande parte da receita é europeia. E a sede da empresa está na Holanda, mas a empresa é americana. Então, essa confusão, né? De onde é que é a empresa, enfim, né? Então, assim, no México é muito comum, né? De você encontrar empresas mexicanas onde o principal mercado é os Estados Unidos. Sim, com certeza. Zé Cuervo, por exemplo, listado, né? Mas grande parte do mercado dele é exportação. Sim. Então, eu ainda acredito que essa definição ela vai ficando antiquada ao longo do tempo, mas ainda assim para o Brasil, né? O Brasil é um país continental, com mercado interno muito forte. E tem poucos casos, né? A maioria das empresas são... o ganha-pão está aqui no Brasil mesmo, né? Não o ganha-pão global, né? Exatamente como você falou. Como por a gente ser um país bastante fechado, geralmente as empresas acabam focando no mercado local, né? Exatamente. Porque a gente tem um mercado local muito grande também, né? Perfeito. Bom, um ponto que eu queria endereçar, logo encaminhando já aqui para o final, é o investidor que entra, né, no IP, ou no IP Participações, ou no IP Velho Red, o que ele deveria esperar em termos de risco e em termos de retorno a investir no fundo? Eu acho que assim, a primeira coisa que ele tem que tirar da cabeça é qualquer correlação com gestores locais e com o mercado brasileiro. Porque eu acho que é muito comum a pessoa investir no IP Participações e falar assim, poxa, mas o Ibovespa andou 10%, vocês andaram 3%. Ou o inverso, a gente andou 3%, o Ibovespa andou 3%, vocês andaram 10%. Que mágica vocês fizeram? Sim. E assim, não é nem mágica, nem bruxaria. Na verdade, está fazendo uma história diferente. Sim. Eu acho que quem investe com a gente tem que estar esperando que ao longo do tempo, em janelas de 5 anos, a gente vai gerar um excelente retorno de ações, né? O que a gente quer são retornos absolutos. Então, acho que a primeira coisa para o investidor é ele realmente dissociar a gente e mesmo olhar em volta, né? Pô, mas o fulano de tal, a gestora tal, está muito bem e vocês não. É outro jogo, assim. A gente está jogando um jogo diferente. E tem algum alvo de retorno que vocês buscam para o fundo? Isso pode ser dito? Vamos lá. Não tem nada formalizado. Sim, assim. A gente sempre fala assim, né? Um número... Se a gente entregasse ao longo do tempo 15% de retorno anualmente, a gente dobraria o patrimônio a cada 5 anos. Sim. Assim, no IP Participações, Raoni me corrija se eu estiver errado, a gente está buscando IRR, taxas internas de retorno, ali entre 15% e 20%. Assim, acho que se a gente conseguir isso
ao longo Legal. do tempo, consistentemente, ter um retorno entre 15% e 20%, assim, eu considero que a gente vai ter feito um excelente trabalho para o cotista. Assim. Legal. E aí, e vocês tentam colocar isso através dos modelos de valuation de vocês, assim? Né? Por exemplo, o target price de vocês de Alphabet é X e hoje ela está X sobre 3, digamos assim, então o potencial de retorno do meu fundo é 20%, 25% ao ano, digamos assim. Não sei se vocês têm essa métrica estabelecida. A gente não gosta muito de trabalhar com o conceito de target price, né? Que assim, a empresa é muito mais um filme do que uma fotografia, né? Então eu tenho um pouco desse receio do viés da precisão, né? Você procurar um número e a empresa está em constante mutação ao longo do tempo. Então a gente gosta de fazer muito uma conta de taxa interna de retorno. E que é assim, você fazer uma projeção, né? E eu estou comprando o Google a $1,5 trilhão, né? A empresa lucra quase $100 bilhões. Então, ao longo do tempo, com essa projeção, qual é a taxa interna de retorno que eu tenho esperado? Legal. Eu posso também fazer uma conta reversa que fala assim, cara, com $1,5 trilhão, né? Qual é, assim, se eu trouxer numa taxa de desconto a 10%, quanto de projeção tem que ter? Perfeito. Eu tenho que fazer. Você pode fazer esse tipo de brincadeira, né? Sim. Você pode jogar esse jogo. O que as projeções, né? O que as expectativas, né? O que o mercado está esperando em termos de crescimento? Né? Colocando um retorno mínimo aqui pelo investimento. Então, a gente também faz essa brincadeira. Mas, assim, eu não gosto de ficar pegando um fluxo, trazendo e achando um número. Eu acho que isso mais atrapalha do que ajuda. E também, assim, é uma arte né, que talvez todo o mercado busque ele de fato fazer, mas as premissas acabam sendo um pouco difíceis de acertar, digamos assim, né? Qual é o desconto correto, né? Qual é a taxa de crescimento correta da companhia, enfim. Então, tem o seu grau ali de imprevisibilidade, ali, de fato, e de imprecisão, né? Os modelos também, né? Perfeito. Não, legal. Pô, eu queria demais agradecer aqui a presença de vocês. E a gente está realmente encerrando aqui, encaminhando para o encerramento. Então, microfone aberto para vocês fazerem as considerações finais e, de novo, agradeço imensamente a oportunidade de você estar aqui com a gente. Eu acho que a minha consideração final que eu ia passar é que a gente está passando por um período, né, difícil para a renda variável, mas muito frutífero em termos de retornos potenciais. Então, a gente está passando no mercado brasileiro um terceiro ano, né, de queda de mercado depois de um período de 2016 a 2019 muito forte. Sim. E a gente também já viveu isso no passado. 2002 a 2016 também foram muito duros. Sim. Mas foram ali que foram sendo plantadas, né, os futuros retornos potenciais. Então, nós somos também investidores dos fundos. Né? A gente aloca no mínimo 50% do patrimônio nos fundos. Eu tenho aplicado recorrentemente, né, nos fundos. Eu nunca sei, né, quando é que vai ser o fundo posto, qual é o ponto da virada, mas eu acredito que é um momento bem interessante. Eu acho que o investidor tem que ter um pouco dessa cabeça de ser contracíclico, de andar na contramão do mercado, que são exatamente aí onde aparecem as grandes oportunidades. Parece ganho de capital, de fato, né? Perfeito. Legal. Carol. Eu queria agradecer mais uma vez o convite. Acho que o Raoni falou já aí a mensagem principal. Acho que o investidor tem que sempre se lembrar que não faltam estudos mostrando que quem tenta fazer trade em cota do fundo, em geral, acaba não dando muito certo, né? E o investidor acaba perdendo dinheiro em fundos de sucesso. Então, acho que assim, tentar time the market não é fácil. Se fosse, obviamente, a gente teria zerado o portfólio antes da queda. Todo mundo faria a mesma coisa. Eu acho que, de novo, ações é um jogo de longo prazo. Eu acho que é repetido de longo prazo. E que se a gente continuar fazendo o que a gente sempre fez direitinho, turbulências vão existir, mas a gente vai sempre sair do outro lado e, ao longo do tempo, entregar um bom retorno. Legal, perfeito. Gente, então, de novo, muito obrigado pela participação de vocês. Obrigado, espero que tenham gostado desse vídeo e nos vemos no próximo. Um abraço. Gostou desse conteúdo? Esse é mais um material exclusivo que gravamos na Expert 2022, o maior evento de investimentos do mundo. Aqui no nosso canal, você fica por dentro das tendências do mercado financeiro todos os dias. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Quer investir com um dos melhores escritórios da XP Investimentos? Aqui na Liberta temos um contato muito próximo com grande parte da indústria de fundos. Você sabe como o seu fundo está alocado? Venha para a Liberta, clique no primeiro link que aparece aqui na descrição do vídeo e abra sua conta. Até a próxima!